Olá, eu sou o Wilterson, aluno de Engenharia, sexto período, UBM Campus Cicuta. Nós vamos falar sobre o cobre. O cobre é um dos metais mais importantes e mais utilizados no mundo hoje em dia. A sua importância como metal remonta desde a idade do cobre, sendo o primeiro metal que o ser humano utilizou há aproximadamente 5.000 anos. O desenvolvimento da economia durante a época moderna conduziu um desigual desenvolvimento das capacidades de produção, o que levou grandes disputas pelo controle de território e das jazidas de minério. Bem, depois dos segredos ligados à produção do objeto metálicos, o cobre, assim como outros metais, passou a fazer parte da vida do homem de forma mais intensa, como alinhado na busca pelo desenvolvimento socioeconômico da sociedade. Atualmente, o cobre é o terceiro metal mais produzido e utilizado no mundo. A importância do cobre no desenvolvimento industrial merece destaque, pois representa a base da indústria elétrica e de equipamentos devido à sua característica de excelente condutor elétrico. A produção mundial do cobre está estimada em cerca de 24 milhões de toneladas. Cerca de um terço é proveniente de reciclagem do metal, o restante da produção mineral. Como já citado, a maior parte do cobre é proveniente da produção mineral, também denominado de cobre primário. Outra parcela vem da reciclagem de sucatas de cobre, sendo uma parte proveniente do próprio processo produtivo, e outra parcela de reciclagem de produtos que contém cobre que chega ao final da sua vida útil. É importante destacar que o cobre pode ser reciclado inúmeras vezes, que não irá perder suas propriedades. Pela figura, observa-se que cerca de um terço do cobre consumido é proveniente de reciclagem, o restante vem da produção mineral. Sua produção mundial apresenta a evolução da produção mineral de cobre desde o início do século passado até 2009. Nota-se que a produção do cobre, a partir de técnicas hidrometalúrgicas, como lixiviação, a extração por solvente e eletrorecuperação, começou na década de 60 e foi crescendo até os dias de hoje. O aumento da produção por toneladas por ano vem aumentando gradativamente na produção de cobre e concentrados de minério quanto por eletrorecuperação. A figura em questão indica os 20 maiores países produtores de cobre primário. O Chile é responsável por um terço da produção mundial de cobre primário, cerca de 5,5 milhões. Na sequência, vem o Peru e Estados Unidos com cerca de 1,2 milhões e China e Indonésia com 1 milhão. Os demais apresentam produção menor que 1 milhão por ano. Os principais produtos de cobre bruto comercializados são o cobre fundido e o cobre refinado. O cobre fundido, produto da fundição e conversão do concentrado para eliminar as impurezas, principalmente enxofre e ferro, resultando no cobre blister, 98,5 em cobre, e posteriormente refinado a fogo para obtenção de anodos de cobre em teor de 99,7 em cobre. O cobre apresenta uma vasta possibilidade de usos. Sua principal utilização é na indústria de geração e distribuição de energia. Nota-se pela figura que o crescimento do uso do cobre se deu principalmente a partir do início do século passado, com a adoção da eletricidade. Atualmente, o cobre é o terceiro metal mais utilizado no mundo, atrás de aço, ferro e alumínio. As propriedades do cobre podem ser destacadas: excelente condutor de eletricidade, não magnético, resistente à corrosão, dúctil e maleável, reciclável, excelentes propriedades na formação de ligas, propriedades antimicrobianas e beleza. O cobre é largamente utilizado para a transmissão de energia elétrica dentro de residências e prédios comerciais, como os condutores, como também nos sistemas de geração de energia convencional, um exemplo, transformadores e geradores, e de energia renovável, solar e eólica, e geotérmica, devido sua excelente
capacidade de condução de eletricidade, resistência à corrosão. A tabela 3.1 mostra a utilização do cobre em função de suas propriedades, onde a condutividade elétrica está 61% do seu uso total, resistência à corrosão 20%, condutividade térmica 11%, resistência mecânica 6%, propriedade estética 2%. As figuras 3.5, 3.6 e 3.7 apresentam para cada setor analisado o detalhamento de consumo, onde para a distribuição elétrica 73%, tubulações 18%, materiais de construção 2%, acabamento 5%, comunicação 3%. No setor de construção predial, o maior destaque é para a distribuição elétrica, ou seja, cabos e condutores. O cobre é utilizado neste setor pela sua excelente condutividade elétrica e resistência à corrosão. Consumo de cobre e infraestrutura: 22% telecomunicações e 78% geração de energia. No setor de infraestrutura, o maior consumidor é o sistema de geração de energia, seguido por telecomunicações. Observe o consumo de cobre no setor produtivo. Industriais, 24%, automotivos, 14%, sistemas de transporte, 8%, bens de consumo, 16%, resfriamento, 11%, eletrônicos, 7% e diversos, 20%. A tabela mostra os maiores consumidores de cobre por toneladas. Vale ressaltar que a China consome cerca de 36% de toda a produção. A figura ilustra como a produção de cobre está ligada ao crescimento da população mundial. O consumo apresentado no gráfico não representa o consumo per capita de cobre incorporado em produtos, e sim a relação entre a quantidade de cobre metálico produzida, produtos semi-acabados, dividido pela população. Apesar do grande uso na nossa sociedade, existem concorrentes do cobre que o substituem para determinadas aplicações, como é o caso do alumínio em cabos de transmissão de energia, equipamentos elétricos, radiadores de automóveis e sistemas de refrigeração. O titânio e o aço também substituem o cobre em componentes de trocadores de calor. A fibra ótica concorre com o cobre nas aplicações de telecomunicações, e os plásticos substituem em tubulações de água pressurizada, tubulações de drenagem de telhado e encanamentos em geral. Reciclagem do cobre. A reciclagem do cobre possui importância muito grande. Para se ter uma ideia, cerca de 1/3 da produção de cobre provém de reciclagem. Além disso, 50% do cobre que chega ao mercado através de produtos já foi reciclado pelo menos uma vez. A produção primária de cobre é feita através do processamento, beneficiamento e extração a partir de minérios. A produção secundária é realizada através de aproveitamento e reciclagem de sucata de cobre. A figura ilustra o fluxograma de reciclagem do cobre. O fluxo 1 representa a sucata de cobre que é gerada e reaproveitada no próprio processo de produção primária. Geralmente são anodos, catodos ou barras que estão fora de especificação e não podem ser vendidos. O fluxo 2 denotam as sucatas de cobre que são geradas dentro do processo de manufatura e fabricação de um determinado produto. São caracterizadas pelo fato do cobre estar associado a outros elementos, como nas ligas, ou aos materiais que estão fisicamente ligados ao metal de cobre. Já o fluxo 3 representa o aproveitamento de cobre contido nos diversos bens de consumo que chegam ao final de sua vida útil.